para a gente deixar disponível. Lembrando que as nossas aulas elas ficam disponíveis no Sysframe Online, na pasta do professor de Introdução à Filosofia. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma questão que você queira solucionar, dá uma olhadinha na aula que fica gravado para vocês no Sysframe Online. Todas as minhas aulas eu deixo lá no Sysframe. Depois que terminar a aula, eu faço a gravação no YouTube. Do YouTube eu pego o link e colo lá no sistema para vocês. Então, para hoje, nós temos que analisar, ou finalizar, na verdade, o nosso capítulo 9. Deixa eu ver aqui. Bruno Donida, presente na nossa aula. Bom dia, minha querida, tudo bem? Tudo, e com o senhor? Maravilhosamente bem, só com um pouco de dor de cabeça, mas tudo bem. Eu acho que a dor de cabeça é porque eu não estou tomando cachaça, viu? Eu vou tomar umas cachaças para ver se a dor de cabeça passa. Então, nós temos que abordar o final do nosso capítulo 9, tá ok? É o livro de filosofia, capítulo 9, a parte que fala a respeito do humanismo renascentista. Então, nós temos esses detalhes. Aí nós temos, assim, os exercícios a partir da página 14, ok? A partir da página 14, são os exercícios que nós vamos fazer agora, para a gente encerrar o nosso capítulo 9 e passarmos para o nosso capítulo 10, a nossa abordagem de introdução à filosofia. E, por falar nisso, o nosso capítulo 9, nós estudamos muitas coisas a respeito até mesmo da história, que vocês estudam história. Então, nós devemos salientar a seguinte situação. Nós falamos a respeito do humanismo, tá? As características do Renascimento, as características do humanismo. Nós chegamos à conclusão de que o humanismo propõe uma ruptura com o pensamento medieval, tá? Então, essa ruptura com o pensamento medieval viria através de novas ideias, através de novas concepções na forma de conceber o conhecimento, na forma de conceber a realidade no dia a dia ou a realidade dentro de um contexto social. Então, nós temos os primeiros exercícios da página 14, aplicando conhecimentos para a gente começar a fazer. Nós vamos fazer alguns da página 14 e depois nós vamos fazer outros da página posterior, certo? Então, marcando aqui, Arthur, entrando agora, certo? Então, dentro dessas possibilidades, nós temos o desenvolvimento do pensamento chamado renascentista, daí a filosofia renascentista, ok? Arthur, bom dia, Arthur. Você estava um pouco sumido. Seja muito bem-vindo, tá, à nossa aula. Então, pega o seu livro de introdução à filosofia, a página 14, para nós iniciarmos nossa abordagem, para nós iniciarmos, tá, os nossos estudos dessa manhã. O primeiro exercício, eu vou colocar na projeção, está na projeção. Eu estabeleci os exercícios na projeção, mas você pode acompanhar pelo seu livro texto, tá ok? Então, a partir da página 14. Então, temos assim, no decorrer do século XIV, a sociedade medieval estava em crise. É o livro 2 já? Já, nós já estamos terminando o capítulo 1 do livro 2. Nós estamos há 3 semanas no livro 2. Tá ok? Tá, obrigado. Pois não, Adé. Nós já estamos há 3 semanas no livro 2, aí nós temos que terminar o capítulo 9 do livro 2, que é o primeiro capítulo, e depois a gente vai passar adiante a respeito do pensamento moderno, certo? Então, voltando, no decorrer do século XIV, a sociedade medieval estava em crise e a Europa passava por grandes transformações culturais, econômicas e
políticas, ok? O que acontece? O que acontece é que essas transformações culturais, econômicas e políticas, aqui transformações culturais, a arte, a literatura, a pintura, a escultura, as econômicas, o desenvolvimento das grandes navegações, o desenvolvimento do processo das navegações marítimas e posterior conquista da América. E na estrutura política, nós temos a formação das monarquias nacionais e o estabelecimento do absolutismo monárquico. Vocês estão estudando em história com o professor Edson Roberto, ou já o fim da Idade Média, já terminaram a Idade Média. Então, vocês devem estar falando da formação das monarquias europeias, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, e a formação do absolutismo. Então, essas transformações é que estavam acontecendo na Europa. Devido a esse contexto social, a esse contexto econômico e também a esse contexto político, a filosofia também sofre transformações, ou seja, o conhecimento passa a sofrer algumas transformações ligadas diretamente, tá, a essas modificações que estavam acontecendo em toda a Europa, principalmente Itália, Portugal, França, Espanha e Inglaterra, tá? Principalmente esses países que foram chamados pioneiros no renascimento comercial. Aí a gente continua assim. Nesse contexto, teve a origem das cidades italianas, um movimento que ficou conhecido como Renascimento, como nós acabamos de falar. Dentre dele participaram artistas, pensadores que, buscando inspirações nos valores da antiguidade clássica. Por favor, não esqueçam isso. A antiguidade clássica é Grécia e Roma, tá? Os filósofos gregos e romanos foram utilizados como fonte de referência neste período para elaboração de um novo sistema de pensamento, uma nova estrutura do conhecimento. Então, nós temos assim, passavam a exaltar as capacidades humanas e a valorizar a liberdade individual. São valores do movimento cultural renascentista, ou seja, aquelas características que nós colocamos logo na primeira aula, antes de falarmos de Heraldo de Roterdã, antes de falarmos de Thomas More. Tá? Então, o que nós temos? Nós temos o antropocentrismo, nós temos o hedonismo, nós temos o naturalismo, nós temos o racionalismo, nós temos o individualismo, nós temos o heliocentrismo como característica básica do Renascimento. Portanto, letra A como resposta verdadeira. Então, marca aí no texto de vocês, letra A. São valores do antropocentrismo, naturalismo e o racionalismo. Por que não a letra B? Porque a letra B fala que somente, aliás, apenas o naturalismo. A letra C fala somente o racionalismo. Não, o racionalismo e o naturalismo eram características do movimento renascentista, certo? Desejo pelo pós-modernismo e pelo teocentrismo, não. Na verdade, eles estavam iniciando o período moderno, como é que eles queriam um período pós-moderno, tá? E pelo teocentrismo também não, e sim pelo antropocentrismo. Então, dentro dessa ideia, nós vamos chamar de estrutura o antropocentrismo como um valor fundamental dentro da estrutura do Renascimento, certo? Teocentrismo, hedonismo e racionalismo, não. Se você tirar o teocentrismo, deixar o hedonismo e o racionalismo, é uma afirmativa correta, mas o teocentrismo é uma característica do pensamento medieval, portanto, a gente deixa de lado, certo? Portanto, exercício número 1, resposta letra A. Marca aí, por favor, a letra A e nós vamos passar para o próximo exercício, certo? Então, exercício número 2, também da página 14, tá? Do livro de vocês, também a página 14. A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, do ano de 2000
e XVII. Os humanistas e artistas do Renascimento italiano apregoavam a volta aos antigos. Por favor, nós já falamos, a antiguidade clássica ou volta aos antigos é o pensamento greco-romano, ou seja, Grécia e Roma como referência do pensamento do Renascimento, certo? Volta aos antigos como fundamento das suas ações no presente. Assinale a alternativa que expressa o que era entendido por volta aos antigos. Vamos lá. Dar continuidade ao pensamento medieval, em particular os preceitos da escolástica que apregoavam a conciliação da fé cristã com a razão fundada na tradição grega de Platão e Aristóteles. Então, cadê? É o Guilherme Bossai entrando agora. Bom dia para você, certo? Então, vamos analisar a letra B. Tomar como fundamento exclusivamente as escrituras sagradas. Não, não era a base do pensamento religioso do Renascimento. A base era o pensamento racional. Então, foge das escrituras sagradas. Para você que não lembra ou ainda não sabe, as escrituras sagradas são a Bíblia, na verdade, tá? O Antigo e o Novo Testamento. Então, letra C. Inspirar-se na arte e na cultura da civilização greco-romana, que teria sido desvalorizada pelo pensamento medieval, o qual limitava a liberdade do indivíduo. Então, pode ser que seja a letra C, tá? De imitar fielmente as atitudes dos homens da antiguidade em seu modo de escrever, falar, esculpir, pintar, construir, se vestir, entre outras coisas. Então, necessariamente não. Por que não? Não era reproduzir fielmente tudo aquilo da antiguidade, inclusive o modo de se vestir, e sim pegar o pensamento grego, pegar o pensamento romano e trazer à luz de uma nova interpretação pelo homem renascentista. Então, joga fora. Reagir ao momento que defendia a autoridade do presente em relação ao antigo e exigia uma ruptura total com o passado. Não, não há possibilidade de uma ruptura total com o passado, porque eles vão resgatar elementos do passado, os elementos da Grécia e Roma. Então, marca como verdadeiro a alternativa de letra C. Então, A errada, letra B incorreta, letra D incorreta, letra E incorreta. A gente fica com a alternativa correta, a letra C, certo? Então, o exercício número 2, resolvido, letra C. Mais um exercício, por favor. No livro de vocês, está na página 14 e 15, tá? É o exercício número 3 da Mackenzie, tá? Em São Paulo, da Universidade Luterana de São Paulo. Diz assim: a natureza, ao dar-vos um filho, vos presenteia como uma criatura rude, sem forma, a qual deveis moldar para que se converta em um homem de verdade. Se esse ser moldado se descuidar, continuareis tendo um animal. Se, ao contrário, ele se realizar com sabedoria, eu poderia quase dizer que resultaria em um ser semelhante a Deus. Então, a ideia do pensamento de Erasmo de Roterdã a respeito da estrutura do ser humano, o homem, o que seria, na verdade, o ser humano. No trecho anterior, datado de 1529, o filósofo e pensador da cidade holandesa de Roterdã, ou seja, Erasmo de Roterdã, encontra-se e manifesta a presença do pensamento. Então, qual era a relação que existia dentro desse pensamento? Vamos lá. Letra A, um pensamento teocentrista? Não. Por favor, os artistas, os pintores, os escultores, os filósofos e pensadores da época renascentista defendiam a ideia antropocentrista, ou seja, oposição ao teocentrismo. Então, a primeira ideia é incorreta.
priorizando a ideia do sobrenatural e da ligação do homem com o divino. Não, haveria uma ligação de homem com Deus, mas não a valorização e priorizando a ideia do sobrenatural. Joga fora. Letra B, ela era experimentalista? Não. O experimentalismo ou o empirismo vem depois da era de Roterdã. Joga fora, por favor. Letra C, é um pensamento escolasticista? Também não. O pensamento de Erasmo de Roterdã é uma ruptura com o pensamento clássico da escolástica. Então, joga fora. O pensamento da escolástica era um pensamento religioso e vocês já devem saber isso. Tá? Letra D, que pode ser a nossa resposta correta, seria, então, antropocentrista, valorizando o homem e suas obras como base para uma visão mais racional do mundo. Ou seja, Erasmo de Roterdã, dentro da estrutura do humanismo renascentista, ele rompe com o pensamento clerical da Igreja Católica Apostólica Romana no período medieval e introduz o pensamento racional baseado no antropocentrismo. Ao pé da letra, antropocentrismo é colocar o homem no centro do universo, mas o homem como centro do universo, ele quer dizer que ele é capaz de resolver todos os seus problemas, todas as suas indagações em relação aos problemas levantados. Então, pode ser a letra D. A letra E é um pensamento epicurista apontado para uma postura ideológica que configuração para a Idade Média? Não. O epicurismo ficou para trás, ficou antes do período da Idade Média. Então, a gente deixa de lado e a gente marca como correta a letra E. Por favor, exercício 3, nós vamos marcar como correta a letra D, certo? A gente marca letra D, por favor, de professor Docinho. Pode marcar aí, por favor, certo? Ao exercício 4. O exercício 4, ele é um pouco extenso, mas a gente consegue fazer ele necessariamente a respeito dos nossos conhecimentos adquiridos. Só que vai citar. Desculpa, é um avião passando por aqui, certo? Então, vai falar a respeito de alguns dos principais nomes desse movimento renascentista, desse movimento humanista. Inclusive, vai citar o nome do filósofo que nós vamos estudar no nosso próximo capítulo, chamado Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, nós vamos estudar principalmente o campo científico, a visão da ciência política de Maquiavel, certo? Então, diz assim, entre 1511 e 1516, foram escritas na Europa 3 das mais fundamentais obras da Renascença: Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, que nós vamos estudar no nosso próximo capítulo, e Utopia, de Thomas Moros, tá? Então, temos, assim, diferentes pelo tom e pelas respostas que trazem. Essas obras têm em comum uma constatação bastante sombria da sociedade da época e a ambição de edificar um mundo mais harmonioso. Em relação aos ideais intelectuais, humanistas e a conjuntura da época, considere as seguintes afirmações. Vamos lá. Primeira afirmação: o pensamento humanista elaborou uma forte crítica à escolástica, embora não tendo rompido com a ideia criacionista, colocando suas esperanças em uma nova forma de educação. Então, a afirmativa 1 é verdadeira. Marca aí que eu marco aqui. A afirmativa 1, ela é verdadeira. A afirmativa 2: o mundo dos humanistas foi um mundo animado por transformações. Nós vimos isso lá no exercício número 1. Algumas transformações sociais, econômicas e também
política, certo? A difusão da imprensa mecânica, ou seja, a grande contribuição de Johann Gutenberg, que foi a invenção da prensa, posteriormente a invenção da imprensa. Os progressos da navegação, a descoberta de novas terras, que nós falamos das grandes navegações do século XV. A intensificação das trocas comerciais, nós falamos do renascimento comercial e a queda de Constantinopla e o auxílio de letrados gregos da Europa, todos os fatores provocaram uma reflexão a propósito da condição humana. Então, também a gente marca o exercício, a afirmativa número 2 como verdadeira. Afirmativa número 3. O humanismo fundamentou-se, em primeiro lugar, na restauração da cultura antiga, através de manuscritos que haviam perdidos desde a antiguidade, os quais são considerados como tesouro de uma cultura viva, verdadeiro também. Portanto, nós temos as afirmativas 1, 2 e 3 como verdadeiro, portanto, nossa resposta correta é a letra E. Tá ok? Então, fizemos 1, 2, 3, 4 exercícios da página 14. O exercício número 5, nós não vamos fazer, nós vamos passar para a página 18. Vamos fazer pelo menos 2 exercícios da página 18, aí a gente encerra nossas atividades do dia, certo? Também para não entrarmos atrasados na próxima aula, certo? Então, consolidando saberes, página 18, exercício de número 1, tá? Da Universidade Estadual de São Paulo, do ano de 2018, hein? O vestibular pertinho da nossa realidade. Diz ainda assim, a respeito do pensamento renascentista ainda, e temos que analisar. Podemos analisar as questões. Deixa eu ver aqui, estou marcando uma ideia aqui. Tá marcado, ok. Então, tá bom. Vamos lá. Exercício número 1, consolidando saberes, Universidade Estadual de São Paulo. Ainda hoje, a palavra renascimento evoca, ou seja, traz, suscita, tá? Necessita ou faz a ideia de, tá? A ideia de uma época dourada e de homens libertos dos constrangimentos religiosos e políticos do período precedente, ou seja, da Idade Média. Nessa época dourada, o individualismo, o paganismo e os valores da antiguidade clássica seriam cultuados, desculpe, tá junto aqui, ok? Dando margem ao florescimento das arratis e à instalação de um homem como centro do universo. Esse homem como centro do universo é aquela estrutura que nós falamos do antropocentrismo. Então, a valorização do homem como centro do universo na utilização do racionalismo, tá? O texto refere-se a uma concepção acerca do renascimento cultural nos séculos XV e século XVI. Está acontecendo um monte de coisas dentro do século XV e no século XVI. E ainda no século XVI, vocês estão estudando, devem ter estudado os movimentos da Reforma. 1517, portanto, início do século XVI, nós temos a Reforma Luterana, a Reforma de Martinho Lutero. A partir de 1520, 23 em diante, a Reforma Calvinista. E em 1534, a chamada Reforma Anglicana na Inglaterra. Então, vamos analisar o seguinte: o texto refere-se a uma concepção acerca do renascimento cultural dos séculos XV e XVI, que projeta uma visão negativa da Idade Média, identifica o Renascimento como a origem de valores ainda hoje presentes. Provavelmente não. Estabelece a emergência do teocentrismo, mais uma vez,
por favor, não defendem a ideia do teocentrismo, e sim do antropocentrismo. Então, joga fora a letra B. Letra C, caracteriza a história da arte e do pensamento como desprovida de rupturas marcadas pela continuidade propostas nas propostas estéticas, não. Então, joga fora essa ideia. Valoriza a produção artística anterior ao período e identifica o Renascimento como um momento de declínio da criatividade humana. Não foi um declínio, foi um momento, foi um desenvolvimento da atividade humana. Então, afirma o vínculo direto das invenções e inovações tecnológicas do período com o pensamento místico da antiguidade. Portanto, a gente fica com a letra A. Projeta uma visão negativa da Idade Média e identifica o Renascimento como a origem de valores ainda presentes, como propriamente o racionalismo. É um valor que ainda remete diretamente à estrutura na nossa atualidade, porque o desenvolvimento da ciência está ligado diretamente ao desenvolvimento do racionalismo. Ufa! Terminamos o exercício número 2. Mais um para a gente poder encerrar nossa aula de hoje. Esse é extenso, tá? O texto é bastante extenso. E a gente continua assim. A respeito das relações entre o Renascimento e o cristianismo na Europa, os professores Francisco Falcon e Edmilson Rodrigues escrevem: não buscavam os humanistas o caminho até Deus pelo desespero, como Lutero, e muito menos concordavam com o seu servo-arbítrio. Além disso, desaprovam a violência e os cismas, o que explica por grandes intelectuais se recusaram a aderir à reforma. Essa atitude dos humanistas, como Erasmo de Roterdã e Thomas More, acabou por criar uma terceira via para a crise que se apresentava sobre a forma de uma renovação das doutrinas e dos sentimentos diante do mundo. A utopia foi uma das representações dessa terceira via. Nesse sentido, o luteranismo e o calvinismo, no que se refere à doutrina, são anti-humanistas. Então, o cristianismo e o luteranismo são anti-humanistas, porque centram na figura de Deus o caráter fundamental do desenvolvimento humano, somente por essa representação. Então, diz assim: as ideias apresentadas pelos autores no trecho acima a respeito do contexto das divergências teológicas do século XVI apontam para o fato de que o Renascimento deve ser interpretado como pertencendo à teologia católica. Não, joga fora. A reforma protestante se opôs às ideias do classicismo grego, talvez, mas não faz uma referência direta com a nossa ideia. O luteranismo é uma doutrina em tudo oposta ao calvinismo? Não, são essencialmente semelhantes à sua doutrina, certo? A utopia foi um movimento de reafirmação da doutrina anglicana? Não, a utopia ocorreu, ou a obra Utopia foi escrita bem antes das chamadas reformas anglicanas, tá ok? E o humanismo não caracterizou apenas os reformadores protestantes. Então, você marca a letra E como verdadeiro. O humanismo não caracterizou apenas os reformadores protestantes, mas caracterizou também um grupo de intelectuais que, impondo a nova forma de pensar, a sua nova forma de ser, a nova forma de pensar e agir a respeito dessas situações, certo? Portanto, nós temos as respostas dos nossos exercícios, tá? Vinculado. Nós não vamos fazer o restante dos exercícios porque nosso tempo praticamente já é esgotado, certo? Eu preciso que vocês abram vossas webcams para eu confirmar aqui a presença de vocês, por favor. Não precisa nem mostrar o rostinho. Abra a webcam, coloca a mão na frente para mim, por favor. Tonei. Oi.
Eu não tenho como abrir o webcam. O meu... Então, tá ok, Guilherme, tranquilo, estou marcando aqui a vossa presença. Deixa eu ver. Ô, Ronei, eu tô sem webcam também. Só um pouquinho. Quando não é o avião, é o caminhão de gás passando aqui na frente, fazendo barulho, tá? Deixa eu marcar aqui. A Bruna Brandt está presente, a Fernando Maciel, tá ok. Carol Belmonte, quem é o sujeito atrás de você? Carol Belmonte, quem é o sujeito atrás de você? Tem um meu irmão, prof. Fala para esse meu irmão, prof. Fala para esse peixinha que eu vou dar um jeito de dar um cascudo nele, tá bom? Obrigado, Carol. Luiz Salazar está presente, Jaime Neto está presente com cara de sono, meu pai do céu. Bruno Conte, também com cara de sono, cabelo bagunçado. Enzo Calles, beleza, Enzo? Carol Savino, bom dia, Carolina, tá com cara de sono. Arthur, põe sua mão aí, Arthur, para eu ver que você está presente. Valeu, Arthur. Gustavo Smith, presente. Letícia Capa Verde, marcando aqui sua presença, eu tinha esquecido de marcar, ok? Amanda Andreotti, carinha de sono, bom dia para você. Tá? Ana Clara Franco, ok. Gustavo Smith, ok. Maria Eduarda, tá com carinha de sono. Bruno Donida, bom dia. Não, Rafael Chapal, ainda tá na cama, Rafael Chapal, fala sério, cabelo tudo bagunçado. Não, é que Giovanni, bom dia, não tem Giovanni. quarto disponível, Obrigado entendeu? pela presença. Deixa eu ver quem mais. João Gabriel está presente. Fabrícia Risuto, Isabela Risuto, bom dia. Certo? Gente, para quem... Mariana, bom dia, Mariana. Deixa eu marcar aqui. Bom dia. Está marcado sua presença, Mariana, Maria Eduarda, Guilherme Bossai, Arthur, Alô, Isabela Vec, vendo você agora. Bom dia, Isabela. Gente, para vocês, tenham uma ótima quarta-feira. Eu encerro nossa aula aqui, tá bom? Um beijo carinhoso. Boa semana, Ronei. Alô, Ronei. Valeu, valeu. Luiz Salazar, valeu. Falou, Ronei.